quais são as apófises ósseas do neurocrânio e do viscerocrânio. Tá? Todas são muito importantes para a formação de vocês, bem porque todas participam da distribuição metabólica e filtração metabólica da massa óssea. Tá? Então nós vamos dividir aí em um corte. Já como vocês aprenderam na parte teórica, esses cortes podem ser determinantes para a observação de estruturas mais internas. Tá? E quais tipos de cortes nós temos? Sendo que há que se adotar uma posição anatômica. Vocês lembram dos cortes, dos planos e eixos? Eu tinha um corte sagital, onde dividia a estrutura em metade lateral. Eu tinha um corte frontal ou coronal para divisão da estrutura em metades anterior e posterior. E eu tenho natural, esse corte aqui que dá para observar que é um corte transversal, dividindo em metade superior e inferior. Então, protegendo o meu encéfalo, eu tenho o meu neurocrânio. O neurocrânio é formado por essas estruturas ósseas. Esses ossos que de maneira separada se unirão ao longo do desenvolvimento do embrião e da criança. Esses ossos fecharão, fazendo com que haja o desaparecimento do fontículo ou fontinela, que é o que vocês conhecem como moleira. Esses ossos são ossos planos. O desenvolvimento de um osso plano é diferente do desenvolvimento de um osso longo que nós vimos lá na sala de aula, na parte teórica. O desenvolvimento de um osso longo era aquele desenvolvimento do modelo endocondral. Nós acabamos de ver isso lá em cima. E o desenvolvimento de um osso plano é um desenvolvimento chamado de desenvolvimento por ossificação intramembranosa. Então esse osso aqui não é que tem uma substituição do tecido colagenoso pelo tecido ósseo. Aqui não, aqui é uma deposição. Você tem uma membrana, uma intramembrana, e a partir dessa intramembrana eu tenho depósito de cristais, de minerais e de proteínas específicas para a formação do osso e maturação desse osso. Então não há uma modificação como havia no modelo endocondral. No modelo endocondral, quando visto anteriormente na aula passada, no modelo endocondral há uma substituição da célula mesenquimal por uma célula óssea cartilaginosa de gordura. Aqui não, você tem uma intramembrana e a partir dessa intramembrana você tem o que? A adesão da massa óssea, a adesão das proteínas necessárias para a formação, modificação e maturação desses ossos planos, ok? Então nós consideramos como a parte superior de proteção de todo o córtex ou córtex encefálico, de toda a massa encefálica, o meu neurocrânio. E o que sobra do meu neurocrânio é o meu viscerocrânio. Por que viscerocrânio? Porque nós consideramos essa parte encefálica como sendo as vísceras. Não é? Então, retirando a massa encefálica, rebatendo a massa encefálica, eu tenho o meu viscerocrânio. Viscerocrânio na mão esquerda, neurocrânio na mão direita. Ok? Esse neurocrânio, ele compartilha do mesmo nome, da mesma nomenclatura de todos os lobos encefálicos que por hora são protegidos pela massa óssea. Então, por exemplo, se eu tenho os meus lobos encefálicos, com licença, se eu tenho os meus lobos encefálicos sendo subdivididos da seguinte maneira: lobos frontais, lobos parietais, lobos temporais e os lobos occipitais, que são os posteriores, os mesmos lobos são protegidos pela ossatura que recebe o mesmo nome do lobo. Então, essa massa encefálica anterior, da região anterior do encéfalo, responsável pela decodificação emocional, responsável pela motivação de um movimento voluntário, pela vontade de pegar uma caneta, de levantar da cadeira e subir uma escada, que é essa região anterior que a representa, a área da vontade motora. Além da vontade motora, a área de interpretação das emoções, essa área é protegida por o osso que recebe o mesmo nome do lobo em questão. Se aqui eu tenho na massa do encéfalo os lobos frontais, é decorrente do mesmo nome a ossatura frontal. Então eu tenho, representando aqui na região anterior do meu neurocrânio, o osso frontal. Osso frontal, está na frente, na fronte, é o osso frontal. Eu tenho o osso frontal e depois eu tenho o osso parietal. Sigam aí no caderno. O segundo osso é o parietal. Bom, etimologicamente, ou seja, de acordo com a origem das palavras, e a derivação do primitivo de uma palavra, parietal deriva de parieto. O que significa parieto? Significa a parede. Então os ossos parietais, notem, os ossos parietais eles formam duas paredes. E essas duas paredes, elas confeccionam a proteção lateral do encéfalo. Se eu tenho os lobos frontais protegidos pelo osso frontal, eu terei os lobos parietais protegidos pelos ossos parietais.
Entenderam? Osso frontal, ossos parietais. Mais uma vez. Osso frontal, ossos parietais. E logo, por conseguinte, aqui anterior e aqui posterior do indivíduo, se eu tenho frontal e tenho parietais, eu tenho os lobos encefálicos, chamados de lobos occipitais. Então, os lobos occipitais são protegidos pelo osso occipital. Frontal, parietais, occipital. Olha aqui. Frontais, parietal, occipital. Frontal na frente, parietais lado a lado e o occipital na parte posterior, na região nucal, ok? O osso occipital na região nucal, na região posterior. Depois de frontal, parietais e occipital, eu tenho os ossos temporais. Estão notando o osso temporal aqui? A parte mais plana do osso temporal. Quantos ossos temporais eu tenho? 2, hemisfério, ou melhor, lado direito, hemicorpo direito e hemicorpo esquerdo. Hemiesqueleto direito, hemiesqueleto esquerdo. Olha o osso temporal aqui. Esse osso temporal lança braços específicos. Por exemplo, o braço para a formação do arco zigomático. Por exemplo, um braço de formação óssea para o processo mastoide. Outro braço para a junção, para a formação do processo estiloide. Está quebradinho, mas em alguns crânios nós temos. Então, quer dizer, a sequência que foi proposta aí no caderno pode ser que não seja a mesma que eu venha explicar, mas eu posso tentar fazê-la. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Depois de ossos frontais, ou osso frontal, ossos parietais, occipital e temporais, o que eu tenho? Etimoide. Olha que interessante. O etimoide, muita atenção nessa aula. O etimoide é um osso central na formação dos ossos do víscerocrânio. Até agora nós vimos ossos do neurocrânio, ossos de cobertura, ossos planares, Planares no sentido de que são um pouco mais planos do que os das apófises, do que os das estruturas mais pontiagudas. São ossos achatados de conformação à proteção do meu encéfalo, na parte superior do córtex. Agora, os ossos do víscerocrânio, da parte inferior, são compostos a partir de um osso-chave, a partir de uma chave mestra, a partir de uma pedra central, que nós chamamos, que é o osso etimoide. É como se todos os ossos aqui do víscerocrânio, eles fossem se desenvolvendo e se alojando e se adequando morfofuncionalmente a partir do etimoide. Então o etimoide é um osso cúbico no centro do meu víscerocrânio. De novo, o etimoide é um osso cúbico no centro do meu víscerocrânio. O que isso significa? Espero que vocês tenham copiado. Copiaram? Posso pagar? Vamos lá. Então, o que significa um osso cúbico ao centro do meu víscerocrânio que determina a fixação dos demais ossos? Significa isso aqui, ó. Eu tenho como se fosse um cubo, certo? Imaginem esse cubo como sendo o osso etimoide. Esse cubo é o osso etimoide. E fixo ao osso etimoide, haverá o desenvolvimento e a fixação, como dito, dos demais ossos, como por exemplo, um osso importantíssimo. Faltou lousa. Um osso importantíssimo, que é o esfenoide. Então, notem, eu tenho o etimoide como um osso cúbico, ao centro, é a minha pedra, é a minha chave mestra de fixação dos demais ossos. Então, o do centro é o meu etimoide. E o que forma duas asas lateralmente é o meu esfenoide. Isso é o centro do meu víscerocrânio. Isso é o centro do meu víscerocrânio. Centro. Professor, então demonstra na peça aonde estaria anatomicamente esse quadradinho ósseo. Não é? Um osso que tem como característica básica e importante as trabéculas. Note que ele é extremamente trabeculado. O que isso significa? Ele não é um osso como se fosse um periósteo.
ele tem um osso trabecular e não um osso laminar. Deu para entender a diferença? Um osso laminar é um osso como se fosse uma lâmina, com pouca trabécula. Um osso trabecular é um osso esponjoso. Dá para entender o osso esponjoso? Como se fosse um chocolate soufflé. Não é? Então ele é cheio de furinho. Tem função esses furinhos? Nós veremos qual é a função dos furinhos do osso etimoide. A função é a entrada de uma inervação, a inervação do olfato. Mas nós veremos isso, como que entra a inervação do olfato e qual a importância clínica para vocês da inervação do olfato. Tá? E dê licença para eu pegar um osso que é representado através de cores, para ficar um pouco mais didático para vocês. Se dar pausa, podem fazê-lo. Voltando aí. Então, pessoal, é óbvio que eu não pedirei na prova nesse osso, está separado por cor. Eu pedirei no normal. Tá? Então, notem, cada cor aqui representa um osso. O verde representa quem? O marrom representa o quê? Pariê. O vermelho representa o quê? O oxi. O amarelo representa o temporal. Onde é que está o etimoide? Se você lembrar que o etimoide é a chave mestra da parte do viscerocrânio, é aquela peça central, aquela peça cúbica, onde os demais ossos vão se desenvolver perifericamente ao entorno do etimoide, é natural que o etimoide se encontre aqui. Então eu vou mostrar, câmera a câmera, é o etimoide. Essa aqui é uma face do etimoide. Tá vendo? A parte branca aqui é como se fosse a face de um dado. Essa é a face lateral, né, do etimoide. É uma das faces do etimoide. Dia caneta do lápis do jogo. Essa é a face lateral do etimoide. É uma das faces desse dado, por exemplo, dessa estrutura cúbica. Tá vendo? Então essa é uma face do etimoide. Ok? Para o pessoal aí do fundo, essa é uma face do etimoide. Se você olhar por dentro dessa cavidade, onde se encaixa o globo ocular, né? Essa cavidade da órbita, essa parte mais medial da cavidade da órbita, aqui, essa parte mais medial da cavidade da órbita, é um dos lados do etimoide. É lógico que se ele é cúbico, eu vou também ter um lado do etimoide para o lado de cá. E também vou ter um lado do etimoide em cima, um embaixo, um posterior e um anterior. Quantos lados tem um cubo? 6 lados. Então eu tenho 6 lados para o etimoide. Como pedirem na prova? Foi um pouco mais fácil para visualizar. Então eu pedirei provavelmente o lado lateral do etimoide. Okay? Lateral do etimoide. Deu para entender o quanto é importante? Os outros ossos do viscerocrânio vão se formar e se aderir ao lado, né, acima, ou abaixo, ou anterior, ou posterior do etimoide. Depois do etimoide, qual a sequência que nós temos aí? Esfenoide, sendo representado com essas duas asas. Nós temos asas maiores e asas menores do esfenoide. Se vocês notarem, esse etimoide aqui, que é o anterior, é o cúbico, eu tenho que ter uma face do etimoide em cima, não tem? Se eu tenho uma face do etimoide em cima, e eu tenho uma agregação do esfenoide, eu tenho que observar essa asa. Então vamos lá. Fiz um corte para observar em 3 dimensões, então eu tenho que fazer não só um, tenho que fazer quantos cortes? 2. Fiz um corte o que aqui? Vamos! Agitar o mediano. E aqui eu fiz um corte o que? Transversal. Consigo ver dentro? Agora eu consigo, com um certo grau de liberdade, eu consigo notar essas estruturas mais internalizadas. E aí vocês conseguem observar que tem uma parte branquinha em cima também? Uma parte branquinha em cima? É a face superior do etimoide, sim ou não? Do cubo. Deu para entender? Que é a face superior desse cubo? Agora, se eu seguir lateralmente, de lado a lado, o etimoide, eu vou encontrar as asas do esfenoide. Está vendo um osso azul aqui dentro? Todo ele é o esfenoide. O branco é o etimoide. O azul é o esfenoide. O branco é o etimoide. E o azul, o esfenoide. Está vendo? O branco é o etimoide. E o azul, o esfenoide. Alguma dúvida? Está claro? Tá? O branco, o etimoide. E o azul, o esfenoide.
O branco o etimoide e o azul esfenoide. Notem, vamos lá, notem como esta asa é dividida. Ela é dividida formando uma projeção interna. Estão vendo? Ó? Essa asa forma uma projeção óssea interna. Ó, essa asa forma uma projeção óssea interna, de lado a lado. Estão vendo? Ó? Isso aqui, ó, de um lado e do outro. Uma projeção óssea interna e forma uma projeção óssea externa. Ó. Uma projeção óssea externa. Aqui agora. Notem como esse fenoide, o azul, forma uma projeção óssea interna. Estão vendo? Uma projeção óssea interna de lado a lado. E uma projeção óssea externa. Deu para entender? De novo, bancada 3. Notem como esse fenoide ele forma uma projeção óssea interna, de lado a lado, e forma uma projeção óssea externa. Nada mais é do que vocês têm aí. Asa menor do esfenoide é por dentro, asa maior do esfenoide é por... Alguma dúvida da asa menor e da asa maior do esfenoide? Tranquilo? Asa maior do esfenoide é fora. Asa menor do esfenoide é dentro. Próximo estrutura. Nasal. Estão vendo o osso branquinho aqui? É o nasal. Nasal. Quantos ossos nasais nós temos? 2. De lado a lado. Ó. Então, quantos ossos nasais nós temos? 2. O direito e o esquerdo. Ele é separado por uma sutura? Nesse caso, se vocês quiserem anotar, a sutura do osso nasal é uma juntura plana. É uma sutura plana. Dá para entender? Eu tenho um osso nasal direito e um osso nasal esquerdo. Peguem os crânios aí. Dá uma olhada na frente do osso nasal, se tem um rachinho aí. Não tem uma fissurinha. É uma fissura, juntura plana. Dá uma olhada entre um nasal e outro. Uma sutura, juntura plana. É uma articulação isso? É. Mas não é uma articulação como a do ombro, a do quadril, não. É uma articulação com um limite de arco de movimento, ou seja, não tem movimento. Deu para entender? É uma articulação que não se encaixa quando a articulação diartrodial. Quer dizer, não tem cápsula articular, não tem líquido sinovial, não tem nada. Só se articula porque se encaixa. Então, é o que? Osso nasal direito, osso nasal esquerdo, e uma sutura plana. Sim ou não? O osso mais anterior. Depois do nasal. Lacrimal. Olhem o lacrimal aqui. Ó. Esse osso rosa aqui. Esse é o lacrimal. Tem quantos lacrimais? Direito e esquerdo. Quantos lacrimais? Direito e esquerdo. Quantos lacrimais? Direito e esquerdo. É esse aqui representado com a coloração, não sei, meio rosa, né? Não dá para definir que coloração é. Ele fica meio um pouco escuro, então a gente fica meio aí na dúvida da coloração. Mas é esse aqui, ó. Direito e esquerdo, coloração rosa. Okay? Depois do lacrimal nós temos maxila. Olha a importância da maxila. E eu quero que vocês saibam isso para a vida toda. A maxila, muita gente acha que a maxila é só aqui, ó. Essa região anterior, nós temos as cordas alveolares da arcada superior. Essa região de cima, que se articula com a mandíbula, aqui é a maxila. E pior ainda, tem gente que acha que a maxila é aqui. Ah, tomou um soco no maxilar. Não, tomou um soco na mandíbula. Tomou um soco na maxila, você tomou aqui. Tá? Então o que acontece é, maxila em cima, mandíbula é embaixo. Maxila é fixa, mandíbula é móvel. Okay? Eixo fulcro da ATM, articulação temporomandibular. Tem muitos processos patológicos, né, chamados de DCMs, disfunções crânio-mandibulares. Não deu até algumas, né, na parte articular. Mas vamos à maxila. Tudo que está preto aqui é maxila. Tudo que está preto aqui é maxila. Notem, o quanto a maxila é grande. E não é só na região de formação do arco dendinário. A maxila é grande. Ok? A maxila é grande. Olha só a invaginação da maxila, por onde ela entra. Ela entra entre lacrimal e nasal. Então a sequência fica.
Nasal, maxila, lacrimal e eti. Cada 2. Sem gracinha agora. Ó, nasal, maxila, lacrimal e eti. Difícil? Não. Vamos lá, sequência. Nasal, maxila, lacrimal e eti. Então perceba, quão importante é a maxila. Olha lá. A maxila, ela vai em direção ao osso temporal, ao osso frontal, olha lá. Se articula com o frontal, se articula também com o nasal e lacrimal, se articula também com o zigomático, se articula também com o estenoide, se articula com o palato duro, se articula com muita gente. Dá uma olhada nesse osso aqui que está com a representação, está representado com a coloração preta enegrecida aqui, ó, escura. Todo ele é a maxila. Ah, professor, então às vezes quando eu estou lá fazendo um procedimento e é bem na região anterior do palato duro, opa, já está errado, não é na região anterior do palato duro, é na maxila. Você pode falar até região anterior do céu da boca, até concordo, mas região anterior do palato duro não, região da maxila. E o palato duro, essa parte que está aqui meio finas, me ajudem com coisa. Essa parte aqui está laranja, aliás, é laranjado, alaranjado. Vamos lá. Então aqui é palato duro, aqui é maxila. Entendeu a importância da maxila? Um osso de conjugação, um osso que se articula, um osso que tem sintopia com muitos outros ossos. O que é sintopia? Conexão, encaixe, fica perto. Se eu falar que o coração tem sintopia com os pulmões, está certo? Tem, está do lado, tem sintopia. Qual que é o grau de sintopia? Aí você tem que analisar as faces laterais cardíacas, se encaixam com as faces lá da língua, tá? Então, mas tem sintopia na maxila? Tem. Muita sintopia óssea no viscerocrânio? Muita sintopia óssea. Então não deixem isso passar em branco, hein? De que a maxila é só essa região anterior da arcada dentinária superior. Não. Tá? Se articula inclusive com o frontal. Sim ou não? Sim. Ah, mas eu já ouvi falar de seio maxilar. Então vamos na história do seio. O que é o seio? O seio é toda a cavidade que ultrapassa o tamanho de uma trabécula convencional. Ou seja, o seio de um osso é uma cavidade um pouco mais avantajada, com alta irrigação sanguínea, onde eu tenho uma área muito mais aerada, mas muito mais aerada do que compacta. Já ouviram falar de sinusite? Ah, estou com sinusite. O que é sinusite? Sufixo ite é inflamação, não é? E sinus é o prefixo, não é, que vem do primitivo, é o derivado do primitivo seio. Então sinusite é uma inflamação do seio, não seio no sentido de mama, o seio no sentido de seio ósseo. Se eu tenho uma sinusite frontal, eu tenho uma inflamação do seio. Vamos pegar o osso frontal aqui, para ver? Sim ou não? Onde é que será que ficaria o seio frontal? Dá uma olhada nessa cavidade. Não viu, produzido? Nasceu assim, você tem isso. Todos nós temos esses forames maiores ou menores. Quando a sinusite é aqui que inflama, quer dizer, junta líquido inflamatório aqui. Quando você tem uma sinusite, é aqui que junta líquido inflamatório, dentro do seio frontal, por exemplo. Está vendo a cavidade aqui? Está vendo? Que líquido inflamatório? Líquido derivado do processo inflamatório ou do processo infeccioso, que nós chamamos de exudato. O que é exudato? É um líquido rico em proteínas de alto peso molecular. Porque todo líquido que tem baixo grau de proteína não é líquido inflamatório. Para ser um líquido inflamatório, precisa ter um alto coeficiente proteico. Ok? Então o exudato se junta e se acumula no seio frontal e dói. Lógico que dói. Por quê? Faz pressão. O osso é inervado? Tem nervo no osso? Tem. Senão não teria dor nenhuma se tivesse alguma alteração óssea, nem que fosse uma leve pressão, ou se fosse um trauma físico como uma fratura. Nós temos inervação, o osso é inervado. Ok? Muito bem. Próxima estrutura, depois de maxila. Vômer? Vômer. O que é o vômer? Ah, mas tal pessoa já operou o septo nasal, que desvia o septo. O que é o septo nasal? É o vômer.
Então o septo nasal em sua eminência anterior é o vômer. Então o vômer é a separação, é o septo nasal na sua eminência anterior. Olha lá, o vômer é o septo nasal na sua eminência anterior. Olhando o septo nasal na sua eminência anterior, na sua parte anterior, é o septo nasal na sua eminência anterior. Dividindo, né? Esquerdo e direito. É o septo nasal na sua eminência anterior. Quem é? O vômer. Próximo. Cristagalho. Lembra do etimoide? Do quadradinho? O etimoide tem uma projeção óssea. O etimoide tem uma projeção óssea na face superior. Ele tem uma projeção óssea na face superior, formando uma crista. Essa crista chama crista galho. E esta crista chamada, não é quadrado, crista galho. Peguem o crânio aberto, com forte. Dá uma olhada. Crista galho. A crista galho aqui. Aqui não é a região do etimoide, nós vamos considerar a região quadrada aqui. Olha a crista galha aqui, essa projeção. Passa para o pessoal explicar. Então, superfície do lado da face superior do etimoide. Próximo. Protuberância occipital externa, ou também chamada de ínion. Vamos pegar uma bacana. Região anterior, frontal, região posterior, bucal, né? Frontal, parietal, occipital. Se vocês pegarem o occipital, vamos lá. Se vocês pegarem o occipital, tem uma projeção nossa aqui, Isso aqui é a protuberância occipital externa. Por que externa? Porque fica para fora. Se fosse interna, estaria dentro. Protuberância occipital externa. Palpem aí, na nuca. Vocês vão sentir uma bolinha. Protuberância occipital externa. Protuberância occipital externa. E uns maior e outros menor. Protuberância occipital externa. Pessoal, vamos lá. Ei, qual a importância da protuberância occipital externa? Normalmente, em toda a protuberância, em toda a formação óssea um pouco mais avantajada, ali se encontra uma área de êntese. O que é uma área de êntese? Uma área de fixação de um tendão, de um músculo. Entendeu? Então aqui é a fixação de um tendão do músculo posterior do pescoço. Qual músculo? Não um, mas alguns, mas principalmente da fixação do trapézio superior. Nós temos um músculo, que vocês treinam na academia, lembra do trapézio? Estou fazendo trapézio. Eu tenho uma das inserções do trapézio como sendo a protuberância occipital externa. Então, o trapézio é um músculo que se fixa na protuberância occipital externa. Aliás, não só, né? Protuberância occipital externa, linha nucal, ligamento nucal, o processo espinhoso da sétima cervical e se estende até a margem lateral da própria, fazendo um movimento de inclinação, modulação foda do popoto e extensão da cabeça. Esse é o trapézio superior. Então, protuberância occipital externa. Vamos lá. Protuberância occipital externa. Fixação de músculo. Professor, então quer dizer que em todas essas pontas mais avantajadas aqui tem fixação de músculo? Tem. E é por isso que elas são avantajadas. Vocês não pararam para pensar? O que faz com que um osso crie uma proeminência? O osso ele é estático ou ele é dinâmico? Para todos vocês. Estático ou é dinâmico? Estático. O osso é estático e dinâmico. Não troca a célula óssea, ele não se molda, ele se molda. Ele é duro, é uma estrutura dura, não um tecido mole, mas ele é dinâmico na sua formação. Então essas proeminências, todas essas pontas ósseas mais avantajadas, natural que essas pontas estejam se formando a partir do recrutamento do músculo. Nunca pararam para pensar? Lembra do efeito piezoelétrico? Se eu estimulo mecanicamente, não produz osso ali? Imagina um músculo fazendo força onde ele está fixado. O músculo não se fixa em uma origem, tem uma inserção e não contrai? Ou várias origens em uma inserção, ou várias origens em várias inserções.
vários pontos de fixação, o músculo não contrai, gente? Contrai. E quanto mais ele contrai, mais ele traciona onde ele está fixo. Deu para entender? Quanto mais o músculo contrai, mais ele traciona onde ele está fixo. Ele se fixa. Como é que eu gero movimento? Eu gero movimento que o músculo tem que se fixar para ter uma ancoragem para movimentar. Agora imagine o trapézio superior. Ele tem que se fixar aqui e se fixar aqui para gerar esse movimento, por exemplo, como contrário. Então, desde o nascimento, desenvolvimento embrionário, nascimento, desenvolvimento da criança, se a criança treinar aquele músculo, quanto mais ela treinar, maior vai ser a apófise óssea, maior vai ser a ponta óssea. Você quer ver um exemplo patológico para isso? Um exemplo patológico para isso? Pega uma criança de 10 anos, 8, 9, 10 anos, que está na formação óssea, desenvolvimento e maturação óssea. Algumas epífises de crescimento ainda estão abertas, perceba? Algumas epífises de crescimento, né? Algumas áreas de junção óssea ainda estão abertas, e ela começa a praticar um esporte, não de impacto, mas extremamente agressivo no conceito de recrutar o músculo, não é? De fazer com que o fortalecimento muscular seja extremo. Por exemplo, o basquete, o vôlei, nós temos uma musculatura aqui na coxa que é o quadríceps, e toda essa musculatura vasta aqui do quadríceps é inserida em uma estrutura de tuberosidade da tíbia. Sabe esse ossinho que vocês têm aqui na frente da tíbia? Essa proeminência, aliás, é a tuberosidade da tíbia, é uma apófise óssea. Se você pegar uma criança que não tem fechado o seu epífice de crescimento na região dos côndilos tibiais e para a tuberosidade da tíbia, voltar para fazer exercício de alto estresse muscular, o que acaba acontecendo com essa tuberosidade da tíbia? Acaba se deslocando e não fixando na tíbia. E aí você tem uma patologia chamada de osgochilária. O que é osgochilária? É a tuberosidade da tíbia que descola da tíbia. E a criança com dores horríveis no joelho e tem que usar uma bandagem de fixação aqui. Uma bandagem para dar o quê? O efeito de para produzir osso, para a tuberosidade da tíbia se fixar novamente na tíbia. Tá? Então, mais uma vez. Toda proeminência avantajada é porque ela só é avantajada porque teve um estresse mecânico, um estresse muscular. Próximo. Protuberância occipital interna. Se eu tenho a protuberância occipital externa na mesma direção, eu terei a protuberância occipital interna. Ok? Protuberância occipital interna. É um meio de subdivisão entre os lobos occipitais e os lobos cerebelares. Tá? Direito e esquerdo. Todos estão vendo? Protuberância occipital interna. É de fora. Externo. Próximo. Fossas cerebelares. Olha aqui, ó. São essas fossas aqui do osso occipital. São as fossas cerebelares, onde o hemicerebelo direito e esquerdo estão alojados, depositados. Tá? Nós não temos um cerebelo aqui para demonstrar, mas é onde há o apoio, tá? E a permanência, a alocação dos cerebelos.